Segundo Samuel, capítulo 4. Quando o rei Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu a coragem e todo o seu povo ficou com muito medo. O rei Isbosete passou o comando das tropas a dois irmãos, Baaná e Recabe, os quais já eram oficiais de grupos de ataque do exército. Ambos eram filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim, mesmo depois de terem fugido para Gitaim, onde moram como estrangeiros até hoje. Saul tinha um neto aleijado chamado Mefibosete, filho de Jonatas. Ele estava com 5 anos de idade quando chegou a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha de Jezreel. Ao ouvir a notícia da morte dos dois, a ama de Mefibosete, apavorada, tomou o menino nos braços e fugiu com ele, na pressa, porém ela deixou cair o menino. Em consequência disso, ele ficou aleijado. Um dia, quando o calor era mais forte, Recabe e Baaná foram ao palácio de Isbosete na hora do seu descanso, ao meio-dia. Eles entraram na casa como se fosse a despensa em busca de trigo, mas sem serem percebidos entraram no quarto de dormir de Isbosete e o feriram na barriga, matando-o. Cortaram a sua cabeça e fugiram com ela pelo deserto, escapando durante a noite. Levaram a cabeça de Isbosete e a apresentaram ao rei Davi em Hebrom e disseram: Veja, ó rei Davi, aqui está a cabeça de Isbosete, o filho de seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Deus hoje concedeu ao rei vingança sobre Saul e toda a sua família. Mas Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filho de Rimom, de Beerote: Juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as angústias. Quando o homem me trouxe a notícia da morte de Saul, pensando que eu ia alegrar-me com ela, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Essa foi a recompensa que ele recebeu pela notícia. Se assim procedi com este homem, o que não farei então a estes homens perversos que mataram um homem bom em sua própria casa, no seu leito enquanto dormia? Vou me vingar de vocês pelo que fizeram e exterminá-los da face da terra. E Davi deu ordem aos seus homens para que matassem aqueles dois irmãos, e assim foi feito. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram seus corpos ao lado do poço em Hebrom, e sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Segundo Samuel, capítulo 5. Então vieram a Davi em Hebrom representantes de todas as tribos de Israel para lhe prometer fidelidade. Nós somos seus irmãos, sangue do seu sangue, disseram eles. Mesmo quando Saul era nosso rei, era o Senhor que liderava o povo de Israel em suas batalhas. Além disso, o Senhor disse: Você será o pastor e guia do povo de Israel. Então todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Ali ele fez uma aliança com eles perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio. Depois reinou 33 anos em Jerusalém, como rei sobre todo Israel e Judá. O rei Davi partiu depois com suas tropas para Jerusalém, a fim de combater os jebuseus que moravam lá. Você nunca entrará aqui, disseram os jebuseus. Até os cegos e os aleijados são capazes de expulsar você daqui. Eles tinham certeza de que estavam em segurança ali em Jerusalém. Porém Davi e os seus soldados os derrotaram e tomaram a fortaleza de Sião, que depois se chamou a cidade de Davi. Quando aquele recado por parte dos jebuseus chegou a Davi, ele disse aos seus soldados: Entrem na cidade pelo canal de água e destruam aqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. Essa é a origem do ditado: os cegos e os aleijados não podem entrar no palácio. Então Davi fez da fortaleza de Sião sua morada e chamou a cidade de Davi. Começando por Milo, Davi foi construindo defesas até o palácio. Ele foi se tornando cada vez mais forte porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros a fim de construírem um palácio para Davi. Então Davi compreendeu que o Senhor o havia feito rei sobre Israel e que havia enchido de bênção o seu reinado, por amor a Israel, o seu povo escolhido. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi se casou com outras mulheres e concubinas de Jerusalém e teve muitos filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido coroado rei de Israel, procuraram prendê-lo com todo o seu exército. Porém Davi ficou sabendo disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam
pelo vale de Refaim. Então Davi consultou Deus: devo ir lutar contra os filisteus? O Senhor me ajudará a derrotá-los? E o Senhor respondeu: vá, a vitória será sua. Então Davi saiu a lutar contra os filisteus em Baal-Perazim e os derrotou. O Senhor fez isto, exclamou Davi. Ele surgiu no meio dos meus inimigos, causando destruição, como as águas de uma inundação. Por isso, ele chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram as imagens que foram abandonadas pelos filisteus, mas os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Davi voltou a consultar o Senhor, e este lhe respondeu: não suba para atacar de frente, vá por trás deles e ataque pelo lado das amoreiras. Quando você ouvir um som como de marcha nas capas das amoreiras, pode atacar. Isso quer dizer que o Senhor saiu à sua frente para destruir o exército filisteu. E Davi agiu de acordo com as instruções do Senhor, destruindo os filisteus por todo o caminho, desde Geba até Gezer. 2 Samuel capítulo 6. Davi reuniu novamente os melhores homens do exército de Israel, 30.000 ao todo. Ele partiu com todo o povo que estava com ele e os levou até Baalim de Judá, para dali buscar a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que está assentado num trono entre os querubins. A arca de Deus foi colocada sobre um carro novo e levada da casa de Abinadab, que estava situada numa ladeira. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Com a arca de Deus, Aiô ia à frente dela. E logo atrás vinham Davi e os outros israelitas. Eles marchavam alegres, agitando ramos de árvores, ao som de instrumentos musicais como liras, harpas, tambores, pandeiros e símbolos. Quando passavam pelas terras de Nacon, os bois que puxavam a arca tropeçaram, e Uzá levou à mão a arca de Deus para protegê-la. Deus irou-se com sua atitude de irreverência e fez com que Uzá caísse morto ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou triste porque o Senhor havia castigado Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá. Esse lugar continua com esse nome até hoje. Naquele dia Davi temeu o Senhor, por isso perguntou: como poderei levar a arca do Senhor para casa? Por isso resolveu não levar mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Quando Davi soube que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-edom e tudo o que ele possuía por causa da arca de Deus, ele resolveu mandar trazer a arca de Deus para a cidade de Davi, promovendo grandes festejos. Depois que os homens que carregavam a arca do Senhor para a cidade de Davi tinham dado 6 passos com ela, paravam para sacrificar um boi e um novilho. E Davi, vestido com um colete sacerdotal de linho, dançava diante do Senhor com todas as suas forças, mostrando a sua alegria. Assim Davi e todos os israelitas transportaram a arca do Senhor para a cidade de Davi com muita alegria, ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, com toda aquela festa, Mical, filha de Saul, observava o cortejo da janela onde estava. Ao ver o rei dançando e saltando perante o Senhor, ela desprezou em seu coração. A arca do Senhor foi colocada dentro da tenda preparada por Davi para esse fim. E Davi ofereceu sacrifícios queimados e oferta de paz diante da arca do Senhor. Após oferecer os sacrifícios queimados e as ofertas de paz, o rei abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e ofereceu a cada um, homens e mulheres israelitas, pão, vinho e bolo de passas. Quando todos estavam servidos, retiraram-se cada um para sua casa. E Davi voltou para sua casa para abençoar a sua família. Porém Mical, filha de Saul, saiu para encontrar o rei e exclamou com desgosto: como se destacou o rei de Israel hoje, dançando e descobrindo-se diante dos olhos das servas de seus servos, como se fosse um homem vulgar do povo. Mas Davi respondeu: eu dançava diante do Senhor, diante daquele que me colocou no lugar do teu pai, Saul, e de toda a sua família. Perante o Senhor que me nomeou para ser o rei de Israel, o povo escolhido do Senhor, continuarei dançando em louvor ao Senhor. Sim, embora pareça um tolo e humilhante, sei que serei respeitado por essas servas de quem você falou. E Mical, filha de Saul, não teve filhos durante toda a sua vida. 2 Samuel capítulo 7. Davi habitava em sua própria casa e o Senhor finalmente concedeu descanso e Israel não tinha mais guerras com as nações vizinhas. Então Davi disse ao profeta Natã: veja, eu moro num lindo palácio construído com cedro, enquanto a arca de Deus está numa simples tenda do lado de fora.
Faça o que você tem em mente, respondeu Natã, pois o Senhor está com você. Naquela noite, porém, o Senhor apareceu a Natã, dizendo: Vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Será você o que vai construir uma nova casa para eu morar? Pois eu não tenho morada em uma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje. Minha casa tem sido sempre uma tenda ou um tabernáculo, e nunca me deixei aos líderes, e nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores do meu povo. Nunca pedi que me construísse um templo de cedro. Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu escolhi você para ser o guia do meu povo Israel, quando você ainda era um simples pastor de ovelhas. Tenho estado com você por onde você tem andado, e tenho destruído seus inimigos, e o seu nome andará de boca em boca, de tal forma que você será contado entre os homens mais famosos da terra. Eu escolhi uma terra para Israel, o meu povo, terra de onde nunca precisarão mudar-se. Estarão seguros em suas próprias terras e jamais serão perturbados por nações inimigas, como acontecia no início. E tem ocorrido desde o tempo em que os juízes governavam Israel, o meu povo. Não haverá mais guerras contra o seu reino, e os seus filhos governarão essa terra por todas as gerações que hão de vir. E o Senhor declara que ele vai construir uma casa para eles, uma dinastia de reis. Quando você morrer e descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para ocupar o trono, e farei do reino dele uma fortaleza. O seu filho é que vai construir uma casa em meu nome, e o seu reino permanecerá para sempre. Eu serei para ele pai, e ele será o meu filho. Se ele pecar, eu o castigarei com castigo de homens e com açoites de filhos de homens. Mas jamais retirarei dele o meu amor, como aconteceu com Saul, para que você pudesse ser rei. Porém, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Assim Natã procurou Davi e contou tudo o que o Senhor havia revelado. Então Davi entrou no tabernáculo e sentou-se perante o Senhor e orou: Ó Senhor Deus, porque derramou suas bênçãos justamente sobre este seu servo de família tão insignificante? E agora, como se isso não bastasse, ó Senhor Deus, ainda me promete uma família que não terá fim? Essa bondade está longe da compreensão humana, ó Senhor Deus. Pois o Senhor Deus conhece o seu servo e sabe como sou, e o que posso eu falar? Tudo isso o Senhor faz porque assim prometeu, de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. Quão grande é o Senhor Deus! Não há ninguém como o Senhor, nem há outro Deus senão o Senhor, conforme tudo o que temos ouvido dizer. Que outra nação sobre a terra tem recebido tantas bênçãos quanto o seu povo Israel? A única nação da terra que o Senhor, ó Deus, resgatou para dela fazer o seu povo, e assim fazer o seu nome conhecido. O Senhor realizou grandes coisas grandes e maravilhosas, livrando o seu povo do Egito e dos deuses deles. Livrou-o para que o seu nome fosse glorificado. O Senhor escolheu Israel para ser seu povo exclusivo, e o Senhor se tornou o seu Deus. E agora, Senhor Deus, confirme para sempre a promessa que fez em relação ao seu servo e à sua descendência, para que o seu nome seja engrandecido para sempre, e todos digam: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E a descendência do seu servo se manterá diante do Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, o Senhor mesmo revelou ao seu servo quando disse: estabelecerei uma dinastia para você. Essa revelação de sua parte me levou a fazer esta oração: agora, ó Senhor Deus, o Senhor é Deus, as suas palavras são verdadeiras e a sua promessa é boa para mim. Agora, por sua bondade, sejam cumpridas suas palavras. Abençoe o seu servo e abençoe a sua família, para que ela continue para sempre diante da sua presença, pois assim prometeu o Senhor Deus.